queria falar com você agora de mercado. A gente... Bom, eu ia falar... Bom, importante colocar esse disclaimer, né? Que você não faz recomendação de investimento nem nada, mas, querendo ou não, você tem uma rotina intensa e um contato... Você respira mercado todo dia, né? Para fazer todos os conteúdos e tudo mais, você acompanha tudo, né? E você fazia o conteúdo numa perspectiva para o investidor institucional que naturalmente cobra mais detalhe, cobra mais a questão técnica, e você conseguiu traduzir isso, manter o mesmo nível de tecnicidade para todo mundo, né? Então isso é muito legal. Então você tem bastante contato. Ano passado a gente teve um ano bem difícil para o mercado. Talvez aí um dos piores da história, com certeza, por conta de magnitude dos movimentos. A indústria de fundos sofreu muito com resgates e tudo mais. E na virada de ano, eu conversando aqui com os gestores e tudo mais, eu tenho uma percepção que deu uma clareada no céu. Parece que foi um pouquinho mais limpo, ficou menos pesado. Agora os bancos centrais estão com um pouquinho mais de margem para trabalhar. Eu imagino que você conversa também com bastante gente, né? Então, cruzando todas as informações que você tem, como é que você está enxergando esse início de 2024 para os mercados? Foi para as bolsas, né? Foi cheio de touro de ouro, né? Bateram recorde sendo atingido em tudo quanto é lugar. Até o Brasil bateu o novo recorde da Bolsa Brasileira em 2024 já, né? Mas assim, eu sou otimista para o Brasil, tá? Eu acho que vai vir o corte de juros mais forte. Eu sou mais otimista do que o resto do mercado. O consenso do mercado é que os juros vai parar de cair nos 9%. Eu acho que vai cair um pouco mais. Isso deve aquecer um pouco mais a economia. Mas falando lá de fora, né? Eu acho que assim, o mercado está bastante otimista, né? A gente vê aí as expectativas de corte de juros são bem maiores do que o Banco Central dos Estados Unidos tem informado claramente, né? O Banco Central dos Estados Unidos está prevendo 3 cortes de juros. O mercado estava prevendo 6 cortes de juros até 2 semanas atrás. Agora está prevendo 5 cortes de juros, apesar do Federal Reserve estar dizendo que vai cortar os juros só 3 vezes esse ano. E acho que se eu pudesse dar uma dica para os investidores, né? Esse é um ditado muito antigo que eu carrego comigo há 30 anos, eu estou com 30 anos de mercado. Nunca enfrente o Federal Reserve. Né? Tem um ditado nos Estados Unidos que diz never fight the Fed. Né? E o Federal Reserve está dizendo, nós não vamos cortar os juros 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, o que vocês quiserem. Nós vamos cortar 3. E é isso aí. Então, eu tenho visto o mercado lá fora muito otimista. Né? A gente tem visto aí, a gente teve agora o boom das tecnológicas, né? Aquela a TMSC, lá, a maior produtora de chips do mundo, lá de Taiwan, né? Viu a demanda por chips, ela está muito otimista, né? Com o crescimento da demanda por chips devido à inteligência artificial, né? A gente tem visto a NVIDIA bater $1 trilhão de valor de mercado ano passado. São 9 empresas só que valem $1 trilhão, a NVIDIA agora também é mais uma. Tudo devido à inteligência artificial e esse rally que a gente viu no começo do ano, né? Na terceira semana do ano de 2024 lá nos Estados Unidos, capitaneado pelas empresas de tecnologia, que fez a Nasdaq, a S&P, agora até a Dow Jones bater touro de ouro, bater máxima histórica, recorde num nível nunca antes alcançado, né? Eu acho que isso está trazendo bastante otimismo para os investidores. Mas, de novo, nesse ditado never fight the Fed, eu acho que um pouco de cautela é necessária. Né? As expectativas que eu tenho é de que o PIB do mundo vai desacelerar. Né? O PIB do mundo o ano passado, né, acho que vai crescer um pouco menos, né? O crescimento mais fraco. Os Estados Unidos devem crescer 1,5%, né? Nos estudos que eu tenho. Vai desacelerar o crescimento do mundo inteiro. Perfeito. Estados Unidos, China cresceu 5,2%, vai crescer 4,7%, né? Europa vai ficar zerada, a Alemanha já está em recessão, tá? Então a gente vai ver o mundo crescendo um pouco mais devagar. Né? A alta de juros que a gente viu, né, no ano passado, o ano retrasado, foi a maior alta de juros coordenada da história da humanidade. Assim, todos os países do mundo subiram juros para tentar controlar uma inflação que estava 7,5%, um pouco mais, 7,6% em 2022 e que caiu em 2023 para 5,6%, e essa inflação tem caído mais, vai cair para, acho que vai ficar 4,7% as expectativas para esse ano. Mas essa alta de juros, a maior
alta de juros coordenada da história da humanidade, né, tem o chamado efeito defasagem. Então, demora para fazer efeito, né? Então, ainda a gente tem visto, né, os efeitos dessa alta de juros, né, nas economias. Tanto é que as inflações estão caindo. Então, está tendo um processo desinflacionário no mundo devido à alta de juros no planeta. Os juros pararam de subir. A expectativa do planeta Terra, de todo mundo, é que atingiu o pico, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né, como até no Reino Unido, por mais que as inflações lá do Reino Unido surpreendeu um pouquinho para cima em dezembro, mas eu não acho que vai ter novas altas de juros. Mas pode ter, mas eu não acho que vai ter, tá? Então, assim, acho que um dos grandes pontos para esse ano, né, é se os Estados Unidos vão realmente conseguir fazer o tão sonhado e dito pouso suave, que é a inflação arrefecer sem os Estados Unidos entrar em recessão, sem ter diversos trimestres de PIB encolhendo, né? Que eu acho que vai, particularmente eu acho que vai. Então, o cenário que eu estou vendo é um cenário de PIBs crescendo menos, né, no ano que vem, mas as inflações desacelerando. E aí a gente vai começar a ver o início do ciclo de corte de juros nos países desenvolvidos, tá? Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos, os mais otimistas, estão dizendo que vai ser em março. O Federal Reserve está dizendo que ele não vai cortar os juros em março, que ele vai cortar os juros mais para frente, quem sabe até no segundo semestre. Christine Lagarde, a chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, diz que está longe ainda de começar o corte de juros, que não é no curto prazo, que não se deve achar que os juros vão começar a cair agora, que isso inclusive atrapalha a crença de que os juros vai cair agora, inclusive atrapalha o trabalho dos bancos centrais em controlar a inflação. Então, o que os bancos centrais estão dizendo, né, é que eles devem começar a cortar os juros no segundo semestre de 2024, por mais que o mercado esteja otimista, achando que vai começar a cortar agora. O que a gente tem também na mesa, né, é um aumento dos riscos geopolíticos. A gente viu aí a guerra do Oriente Médio, da Europa, né, que fez, estou falando da Rússia e da Ucrânia, sim, fez o preço da energia, do gás, né, lá na Europa subir bastante, também pode ser um problema inflacionário, né, essa guerra está bem digital, né, a Ucrânia atacando com drones, né, a guerra se espalhou ali para o Mar Vermelho também, está tendo os ataques dos Houthis, né, que são financiados pelo Irã, né, que pode escalar essa guerra, que também pode escalar a guerra do Oriente Médio, que é a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Então o Irã está se metendo, então aí está a Rússia, aí tem a possibilidade de Taiwan com China, que eventualmente vai invadir, os chineses já avisaram, vai ser por bem ou por mal, eles estão passo a passo, o caminhar dos chineses é diferente, então eles estão indo devagar, né? Mas eles vão pegar Taiwan, seja por bem, seja por mal, eles já avisaram, né? Mas eu acho que vai ser por bem, tá? Você está vendo, a gente viu aí agora a China anunciando medidas de injeção de capital de 280 quase bilhões de dólares para recuperar os mercados, vai fazer através de Taiwan. Então eles vão através das ferramentas financeiras, né, talvez tomar Taiwan. Mas de qualquer maneira são vários riscos geopolíticos que podem sacudir a economia em 2024, sem contar que a gente vai ter 40 eleições para presidente no planeta Terra, sendo que a mais importante é 5 de novembro nos Estados Unidos. E aparentemente, né, o Donald Trump vai ser o candidato dos republicanos e, ao que tudo indica, por enquanto, pode ser que ele vença. Por enquanto, a expectativa é que seja realmente uma uma réplica da reeleição passada. Trump contra o Biden, né? E com o Trump com boas perspectivas de vencer, né? No campo das commodities, você tem aí o petróleo, né, que está pressionado ali nos $80, tá? Tem a OPEP+, querendo cortar a produção para subir o preço, né? Você tem a demanda global com a desaceleração dos PIBs que a gente falou, né, tirando pressão do preço do petróleo, por isso que o petróleo também não dispara. Ao mesmo tempo, você tem essa situação no Mar Vermelho, dos Houthis, que é uma importante, né, o tráfego de comércio global e de petróleo passa por ali, é muito forte, então esses Houthis ficam atacando os navios que passam por ali e está todo mundo tendo que desviar, aumentando o preço do frete, né, de navios, o que inflaciona as coisas, né?
pressionando ali, né, alguns países a ter que usar outras rotas, o que é ruim também. Então, isso, de qualquer maneira, pode... e os Estados Unidos contra-atacando, como esses Houthis são financiados pelo Irã, né, que está estressado com Israel atacando o Hamas na Palestina. Então, está tudo um imbróglio ali que pode fazer o preço do petróleo subir, tá? E isso também prejudicar a inflação e prejudicar o ciclo de corte de juros, né? Mas as eleições nos Estados Unidos, caso o Trump venha a ganhar, né, em 2025 também podem trazer grandes chacoalhões nas políticas externas, né? Os Estados Unidos podem aumentar impostos, os Estados Unidos podem sair da OTAN, né? O Trump a gente conhece, né? O minério de ferro, né, segue também pressionado aí, né, com a resiliência da China, né, com a demanda ainda aquecida por minério de ferro. A gente vai ter, daqui a pouco tem uma parte sazonal do ano aí que diminui um pouco a oferta do Brasil e da Austrália, e também pode pressionar um pouco o preço do minério de ferro, mas a desaceleração pode, de alguma maneira, arrefecer o preço do minério de ferro, né? Então, você tem aí um ano que promete ser, não digo turbulento, mas vai trazer surpresas. A gente está com muito assunto na mesa para um cisne negro aparecer, né? Tem muita coisa delicada, né, que está costurada, que pode romper. Então, se eu pudesse dar um conselho, never fight the Fed. Muito bem.